Boa noite, colegas vereadores, boa noite, assistência, servidores. Declaro aberta a 10ª sessão ordinária deste Legislativo, 10ª reunião anual. E convido a todos para que de pé ouvirmos o hino nacional. Perdão, o hino a Rio Preto. Rio Preto, ó rincão vividente, Magalhães formosa e gentil, em teu seio se vive contente, para amar este grande Brasil. As umbelas de tuas palmeiras, com seus verdes pendões ao azul, adormecem à noite vagueiras, ao esplendor do Cruzeiro do Sul. Salve, salve, recanto estendido, ao calor fecundante do sol, que embeleza teu solo querido, com seu lindo fulgor do arrebol. Caminhemos unidos avante, para um dia fiz conseguir que o Brasil seja um templo gigante, a mais bela nação do porvir. Junto ao plácido rio que banha vossos montes, vergéis, chapadões, trabalhemos com força tamanha, que não haja mais fortes varões. E vós outras mulheres amadas, socorrei-nos fiéis no labor, esparzindo com as mãos delicadas sobre nós os perfumes do amor. Salve, salve, recanto estendido, ao calor fecundante do sol, que embeleza o teu solo querido, com seu lindo fulgor do arrebol. Caminhemos unidos avante, para um dia fiz conseguir que o Brasil seja um templo gigante, a mais bela nação do porvir. Leitura da ata da 9ª reunião ordinária. Ata da 9ª reunião ordinária, 9ª reunião anual deste Legislativo Municipal, realizada no dia 26 de junho de 2018, às 19 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Rio Preto, sob a presidência do vereador Celso Machado Ferreira e na presença dos vereadores Francisco da Silva Coutinho, José Benedito Pinto Maia, Alexandro de Almeida Paiva, Edmar Wilson Bastos Silva, Luiz Gustavo Duque Manuel, Salvador Miguel dos Santos e Wellington de Souza Nacarate dos Santos. Ausente o vereador Gustavo de Melo Almeida. Inicialmente declarou aberta a sessão, cumprimentou a todos e solicitou que ficassem de pé para a execução do hino nacional. Solicitou a leitura da ata da 8ª reunião ordinária, que foi colocada em discussão. Vereador Alexandro pediu para retificar suas palavras em relação ao que disse na reunião passada, sobre reconhecer o trabalho das entidades que recebem dinheiro público. Enfatizou que reconhece a excelência do trabalho prestado, mas que, como entidades que recebem dinheiro público, precisam vir até esta casa fazer a prestação de contas, o que não ocorre, e que, quando isto passar a acontecer, será um colaborador. A ata em votação foi aprovada por todos. Leitura das moções. Moções de pesar em nome de Luiz de Araújo Duque e Zulmira Natália da Silva Costa Freitas. Moções de parabenização e aplausos às enfermeiras Maria Aparecida Bastos Lopes Campos, Maria Clara Medeiros de Souza Andrade, Sônia Regina Campos e Valéria Aparecida Gomes Rímulo,
e a funcionária Maria Auxiliadora Fernandes Delgado de Almeida, que atuam há mais de 30 anos em nossa Santa Casa de Misericórdia. Leitura e apresentação dos projetos de lei número 15 e número 16 de 2018, que tiveram a leitura dispensada. Encaminhados às comissões em Legislação, Justiça e Redação Final, com a ausência do vereador Edmar, vereador Alexandro reservou a relatoria do projeto 15 e indicou o vereador Gustavo Duque para o projeto 16. E na Comissão de Finanças e Orçamentos, o vereador Francisco Coutinho reservou a relatoria dos dois projetos. Projeto de lei número 17, com pedido de urgência. O presidente Celso pediu a palavra da doutora Aline Nacarate, presente à reunião, sobre este pedido de urgência feito pelo Executivo, se há alguma justificativa. Doutora Aline disse que a troca de nomenclatura dos cargos foi em atendimento a uma requisição feita pelo Ministério Público para uma adequação a que atualmente é usado, e por ser um ato meramente formal, não gerando gastos para o município, fez-se o pedido da urgência. Em votação, vereadores José Benedito e Francisco Coutinho foram favoráveis ao pedido. Alexandro, Gustavo Duque, Wellington e Salvador foram contra. Salvador justificou seu voto dizendo que na última reunião foram orientados pelo assessor jurídico da Câmara a evitar votações em urgência. Encaminhado às comissões, vereador Alex indicou Gustavo Duque para relator em Legislação, Justiça e Redação Final, e na Comissão de Educação, Saúde e Assistência, vereador José Benedito reservou a relatoria. Leitura do projeto de lei número 18, que autoriza a alienação do bem que menciona e dá outras providências. Após a leitura, vereador José Benedito disse ser a favor do projeto, uma vez que as concessões são feitas por 20 anos, podendo ser prorrogáveis por mais 20, ou seja, é um período muito grande. Salientou que conversou com o proprietário de uma das concessões e este relatou que, sem a escritura do imóvel, é muito difícil conseguir financiamentos e investimentos para crescer. E com o dinheiro apurado nestas vendas, a Prefeitura poderia fazer outros investimentos no município. Celso disse ao vereador que comunga do mesmo entendimento e, além do mais, nosso ordenamento jurídico prevê que nas alienações de qualquer imóvel, o Executivo deve repor a venda em outras obras e investimentos ao patrimônio municipal. Vereador Alexandro disse discordar desta opinião. Essa já foi uma questão muito debatida em governos anteriores e muito se fala a respeito sobre a alienação de bens públicos. Disse pensar muito no futuro e que, se amanhã as empresas não estiverem mais naquele local, a Prefeitura ainda é a proprietária e poderá utilizar o espaço para outras moradias populares, que foi, aliás, o motivo pelo qual aquele terreno foi adquirido pelo Executivo anos atrás. Respeita as posições dos colegas, mas é contra a alienação destes bens. José Benedito disse estar consciente da posição que assumiu ao se declarar favorável ao projeto. Encaminhado às comissões, com a chegada do vereador Edmar, este reservou a relatoria para si, e na Comissão de Finanças e Orçamentos, vereador Francisco também reservou. Seguidamente, leitura da emenda proposta pelo vereador Alexandro ao projeto de lei número 12, que dá o direito ao servidor municipal de optar pelo recebimento ou não da primeira parcela do 13º no mês do aniversário. Celso questionou a doutora Aline se ela não gostaria de falar a respeito deste projeto e das mudanças que ele poderia causar na administração municipal. Aline disse que não compõe a equipe jurídica que confeccionou este projeto de lei, mas entende que este parcelamento é para facilitar a administração municipal nos cumprimentos dos deveres. A questão da emenda acha preocupante, porque não vai ajudar em nada a administração pública, só vai gerar mais burocracia. Os vereadores defenderam a emenda, dizendo que o servidor tem o direito de poder optar. Vereador Wellington defendeu o direito do servidor, dizendo que o prefeito é quem deve se adequar e se organizar para que a folha de pagamento seja cumprida no fim do mês. O entristece muito o fato de, algumas vezes, as horas extras de servidores terem que ser cortadas porque a folha ultrapassou seus limites. Se a prefeitura não está aguentando pagar a folha, tem que diminuir seu quadro de funcionários, rever seus salários e não o servidor ficar sem receber. Vereador Salvador disse ter conversado com vários servidores da prefeitura nos últimos dias e pôde constatar que a opinião é diversa entre eles. Uns são a favor da lei, outros contra.
Achou a emenda precisa, dando a cada um o direito de optar. Salientou que 30 dias é um período curto para o servidor se pronunciar, a não ser que haja ampla divulgação por parte do Executivo. Celso achou pertinente a colocação do vereador Salvador sobre o período de 30 dias, o que gerou grande debate entre os vereadores. Várias sugestões foram feitas sobre como definir este prazo para o servidor se manifestar, mas cada uma tinha sua particularidade que dificultava a execução na prática. Ao final, a emenda foi colocada em votação com seu texto original, sendo aprovada por todos. Em seguida, o projeto de lei número 12 foi colocado em votação, já com a emenda, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Dando continuidade, discussão e votação do projeto número 13, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores da Câmara. Vereador Gustavo Duque, relator do projeto, apresentou parecer verbal favorável, dizendo estar apto para votação. Vereador José Benedito parabenizou a mesa diretora pela iniciativa. Vereador Alexandro parabenizou a Câmara por cumprir a lei, pedindo para que o chefe do Executivo também faça o mesmo aos servidores da Prefeitura. Vereador Francisco também parabenizou pelo projeto de lei. Em votação, o projeto de lei número 13 foi aprovado. Finalizando a pauta do dia, o presidente Celso colocou em discussão e segunda votação o projeto de lei número 7, que dispõe sobre a LDO. Em discussão, o vereador Alexandro disse ter analisado melhor o projeto, salientando que não encontrou nada que obste sua votação. Em segunda votação, todos aprovaram o projeto de lei número 7. Palavra livre. Vereador José Benedito parabenizou a mesa diretora pelo início das obras de uma sede para a Câmara. Elogiou também a obra da nova rodoviária. Reclamou mais uma vez sobre o trânsito da rua Nilo Peçanha e dos carros abandonados nas ruas. Elogiou a obra da ponte do bairro Nosso Senhor dos Passos, o Morro dos Pintos, dizendo que agora está faltando um corrimão. Pediu a todos que colaborarem mais uma vez com a Santa Casa, pagando o carnê da instituição mensalmente. Parabenizou o trabalho feito pelo Tiago e Popó na escolinha de futebol, funcionando no Campo do Divino, enfatizando a importância do esporte na educação de crianças e jovens. Sobre o problema que mencionou aqui na reunião passada, disse que foi solucionado, que a máquina da Prefeitura passou na Estrada da Carol, na região do Funil. Pediu uma faixa de pedestre na subida da ponte que liga Rio Preto para Peúna. Parabenizou o trabalho que vem sendo feito pela secretária de Saúde, a senhora Márcia de Bem. Finalizando sua palavra, falou sobre o encontro de moto que este ano não mais ocorrerá em Rio Preto, sendo este evento que gerava lucro para o comércio e ajudava muito a Santa Casa. O vereador Francisco Coutinho disse que este ano não acontecerá em Rio Preto, pois as despesas e contas do passeio ficaram muito altas ano passado e, por isso, este ano, queria uma contrapartida do município que não foi possível. O vereador Gustavo Duque enfatizou que, para o evento acontecer, precisa de uma estrutura que demanda apoio municipal, que não tiveram. O vereador Wellington parabenizou Paulo Sérgio pela organização do campeonato de futebol. Falou sobre o plano de campanha do atual prefeito e dos compromissos que assumiu e não estão sendo cumpridos. Decorridos 1 ano e meio de governo, não pode mais falar que estão arrumando a casa. Com a Santa Casa, repasse sempre é menor, pelo complemento da Câmara ou do Estado. Funcionários com salários atrasados. Faltam médicos plantonistas. Unidade básica de saúde da Prefeitura não funciona. Aparelho novo de ultrassom não é utilizado. Preferem levar o paciente a outra cidade a estudar a possibilidade de um convênio para os exames serem realizados aqui mesmo. Com o raio-x, poderiam aumentar a cota de exames. Farmácia de Minas abastecida é outra promessa de campanha que não está sendo cumprida. Às vezes, nem de pirona tem. Os pacientes têm que recorrer à justiça para conseguir o benefício. A fisioterapia não está dando conta da demanda somente com 2 fisioterapeutas. Corte no horário do ônibus da Acispes, gerando despesas aos usuários que, às vezes, nem têm o dinheiro, chegando a passar necessidades. Foi falado aqui, nesta casa, pelo prefeito municipal, que numa pesquisa na cidade, a saúde é o que a população mais quer, e não é isso que vê acontecer. Na área rural, a mesma coisa. Nas estradas, nada acontece, estão ruins, esburacadas, com mato nas beiradas, bueiras entupidas.
Só são arrumadas em épocas de festa. Essa política tem que acabar. Trator agrícola parado. Na região do Funil, a notícia de que o parque estadual será instalado, prejudicando os que serão atingidos. Vereador Gustavo Duque questionou se alguém saberia lhe informar como deve ser a utilização do carro oficial, pois o que vê é o uso indiscriminado do mesmo. Vereador Wellington disse que o uso deve ser exclusivo em serviço. Gustavo disse que escuta muitas reclamações a respeito disso e que providências precisam ser tomadas, pois é dinheiro público que está envolvido. Falou sobre a ausência de vereadores às reuniões ordinárias seguidamente. Quando o eleitor vota em alguém, ele deposita confiança, que precisa ser retribuída. São somente 2 reuniões por mês. A política precisa mudar e tem que começar por aqui. Pediu melhorias para a água de São Luís, que está em qualidade ruim e falta constante. Esta, inclusive, é uma requisição antiga de vários vereadores. Na Safira, tem um vazamento de esgoto perto do Campinho, local onde vários moradores fazem atividades físicas, crianças brincam, pedindo providências, pois está causando mau cheiro e deixando todos expostos a doenças. No bairro Cavaco, pediu a retirada de um entulho que está ali há meses e também em outros pontos da cidade. Acrescentou que gostaria muito que o prefeito atendesse suas solicitações, pois são pedidos dos moradores da cidade. Atendendo estes pedidos, ele estaria atendendo a população. Vereador Salvador parabenizou Paulo Sérgio, cria da Capoeira Colibri, pela organização do campeonato de futebol e pelo trabalho que vem fazendo. Parabenizou o prefeito pela contratação de um médico veterinário para atender o produtor rural, que está atuando junto ao Emater. Acrescentou que este profissional poderia atuar também no caso dos cachorros abandonados nas ruas da cidade. Estão em número grande, causando acidentes com motos e gerando prejuízos. Pediu a criação de um canil municipal. Vereador Alex fez um apelo para que o prefeito atenda às solicitações dos vereadores e que dê uma olhada nas solicitações antigas também. Entende que recurso para tudo é difícil e que é preciso priorizar os atendimentos. Pediu uma correção no convênio assinado entre a Prefeitura Municipal e a Santa Casa, pois o nome do provedor que consta no corpo do convênio é um, mas quem assina é outra pessoa. Parabenizou a Câmara pela devolução antecipada dos recursos não utilizados pela Casa, para que sejam empregados pelo chefe do Poder Executivo na Santa Casa. Pediu a atenção da Câmara, junto ao TCE, porque uma vez que ela faz propaganda que está fazendo devolução para a Santa Casa, ela está assumindo um compromisso que não é seu. Informou a todos que, por conta de denúncia que fez ao MP sobre a falta de reajuste do piso salarial dos professores municipais, recebeu resposta de que essas verbas deviam ser pleiteadas através do sindicato da categoria ou por cada servidor individualmente. Solicitou ao assessor jurídico da Câmara um parecer sobre a questão da licitação dos quiosques da praça, se na modalidade licitação cabe o pagamento de calção. Ressaltou sua preocupação com a ausência de convênio da Prefeitura Municipal e das entidades que recebem recursos públicos. Somente a Santa Casa possui. Falou também da necessidade de passar por esta Casa de Leis para autorização legislativa, dando mais transparência a estas relações, embora não seja ponto pacífico na doutrina. José Benedito pediu uma parte e falou sobre o envio de R$ 4.000 da Prefeitura de Valença para a Santa Casa, que já foi autorizado pelo Legislativo valenciano, faltando somente a sanção do prefeito. O presidente Celso enfatizou que todas as solicitações dos vereadores são levadas ao prefeito municipal através de ofício pela Secretaria da Casa e também verbalmente feitas por ele. Agradeceu a presença de todos, desde já convocando-os para a 10ª reunião ordinária no dia 10 de julho, às 19 horas, neste Salão Nobre. As falas de discussões se encontram na íntegra, gravadas e arquivadas na Secretaria da Casa, não havendo nada mais a tratar. O presidente encerrou a sessão agradecendo a presença de todos e mandando lavrar a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo vereador secretário Edmar Wilson Bastos Silva, suplente, e demais vereadores presentes à reunião. A ata em discussão. Ata em votação. Aqueles que foram pela sua aprovação permaneçam como se encontram. A ata aprovada por todos os presentes. Solicito leitura de correspondências.
Tem um convite aqui da escritora e poetisa Maria Lamana, tem a honra de convidá-los, juntamente com a sua família, para o lançamento do livro Simplesmente Maria, de sua autoria, dia 21 de julho de 2018, às 18 horas, no Clube Recreativo de Rio Preto. Sua presença é muito importante. Não, e a Emater também enviou um convite, eu acho até que é da festa de São Cristóvão, entre os dias 25 a 29 de julho. Participação do torneio leiteiro, né, que vai ter lá. Leitura das moções. Os vereadores da Câmara Municipal de Rio Preto requerem, na forma regimental, que, depois de ouvido o plenário desta Casa, conste em ata votos de profundo pesar pelos falecimentos de Maria José Rodrigues de Paulo Oliveira e Terezinha de Oliveira Carros, dando ciência desta deliberação às famílias enlutadas. Sala das Sessões, 10 de julho, assinada por todos os vereadores. Moções em votação. Vereador Salvador. Pela aprovação, senhor presidente. Vereador José Benedito. Sim, presidente. Vereador Gustavo Duque. Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Alexandre. Pela aprovação, senhor presidente. Moções aprovadas pelos presentes. Solicito leitura do parecer do projeto de lei 11/2018, que autoriza o Executivo Municipal a conceder gratificação especial aos membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação das Parcerias entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil. O parecer deste projeto de lei ele já foi lido, e pela conclusão do assessor jurídico, né, que tinha que ser regularizada a falha da falta do orçamento, impacto orçamentário e a declaração do ordenador de despesa. Hoje a Prefeitura enviou o impacto orçamentário do projeto, mas ainda falta a declaração do ordenador da despesa. Aí cabe aos vereadores decidirem. Declaração do ordenador? Declaração do ordenador. Aí eu consulto o plenário se estão aptos a votar, mesmo faltando essa declaração. Senhor presidente, boa noite aos demais edis vereadores presentes. É a presença da assistência. Senhor presidente, como membro desta Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, o parecer nosso fica prejudicado com relação à falta de um documento que é exigido por lei. Então, o meu parecer pessoal é por não votação de tal projeto na data de hoje, postergando o tempo para que a Prefeitura tome providências com relação aos documentos necessários para que possa ser legalmente votado. Senhor presidente, boa noite a todos. Também ratifico as palavras do Alex, e inclusive nós estamos hoje com poucos vereadores também, para até decidir uma... provável na próxima reunião que esteja todo mundo aqui e a gente votarmos. Se faltou documento, o Alex está certo. Eu acho que deixar para a próxima. Então fica o projeto de lei 011 para a próxima reunião. Inclusive, né, são falhas que vem vindo sempre vem projeto faltando, e mais uma vez, ele já veio e já voltou, e mais uma vez voltar por falta de documento. Precisa ter uma organização melhor, né? Venhamos e convenhamos. Solicito leitura do parecer do projeto 015/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e dar outras providências. Eu vou ler a conclusão do parecer jurídico. Diante do exposto, pelos fundamentos ora colacionados, bem como pelos preceitos legais e constitucionais, a Procuradoria Jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei, ora examinado, por não vislumbrar nenhum vício de inconstitucionalidade ou legalidade que obste a sua normal tramitação. Importante salientar que a emissão de parecer por esta Procuradoria Jurídica não substitui o parecer das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo e constituem-se em manifestação efetivamente legítima do Parlamento.
Dessa forma, a opinião jurídica exarada neste parecer não tem força vinculante, podendo os seus fundamentos serem utilizados ou não pelos membros da Casa. Projeto em discussão. Senhor presidente, eu queria só tecer um comentário breve. Eu sou super a favor do Executivo Municipal estar expandindo, fazendo essa concessão aí às pessoas para que possam trabalhar. Só que eu acho que esses projetos, quando vêm, a gente autoriza, mas devia ter um tempo determinado para que a pessoa se instalasse. Mas tem. Nesse tem? Porque no passado, não muito distante, foi cedido para um e ele está lá até hoje. Mal a gente se sabe. E a gente mal sabe se vai ser feito, se não vai, como é que vai ser isso daí. Está lá ainda, já tem 2 anos, eu acho. Mas é provável que ele tenha vindo também com esse prazo, só que ele não cumprindo essa cláusula, a prefeitura tem que reaver o terreno de volta. Né? Então, pedir para que reaveja isso aí. Pedir para que reaveja isso aí, então. Obrigado. Senhor presidente, eu também acho, quanto mais entrar para Rio Preto, fábrica ou microempresa, é ótimo para Rio Preto. Eu só assim, vejo assim, eu não vejo nenhuma, faltando alguma coisa aqui não. Eu acho que, até o rapaz conversou comigo já, e quanto mais ter microempresa, empresa em Rio Preto, é bom para a nossa cidade. Eu acho que está até de parabéns pela iniciativa do prefeito. Eu até queria pedir ao nosso assessor jurídico, eu acho interessante o seguinte, a Câmara autoriza a sessão pública de direito, mas posteriormente é celebrado um contrato entre o Executivo Municipal e esse empresário. Essa autorização. E esse contrato não passa pela Câmara. Eu achava para ser mais inteligente, mais seguro, que o contrato também fosse submetido ao plenário, mas aí tem que ver juridicamente se não há nenhuma obrigatoriedade, né? Porque o contrato é que rege mesmo todas as condições, né? Mas a gente é só para autorizar, né? A gente é só autorização, né? Senhor presidente, com relação ao que falha da legislação. Porque com relação ao que Vossa Excelência está dizendo no momento, ocorre que a prefeitura ela tem um site dela, então ela publica todos os contratos lá. Então está sendo publicados os contratos, os convênios. Então, para nós não fica difícil, que temos acesso à internet, saber o que está se fazendo, o que o Executivo está fazendo com relação a isso não. A única dúvida que paira comigo é no tocante à cessão. Fica autorizado a conceder incentivo. Tá presente. Cessão de uso. Isso, é cessão de uso de direito real. Então tem que fazer constar isso no artigo 2º. Porque. Hã? Isso. E na cessão de uso, no regimento. É o artigo 19 da lei. Não tem nem nada na gaveta, não. Só vazio. Não tem nada na gaveta, só papel. Lei orgânica. Vereador, mas o meu comentário não é que a gente não tem acesso a acompanhar o contrato, não. É na feitura do contrato. Eu pessoalmente acho exagerado você fazer uma sessão pública de 20 anos, renováveis automaticamente por mais 20 anos. Teria que ser 20 anos e, após 20 anos, sentar novamente para ver se há interesse de ambas as partes a renovação. Me parece, pelo que a gente... Eu comungo com as suas palavras, presidente. Agora, isso aí. Porque eu acho, se você alienar um bem por 40 anos, perde totalmente o controle. E a responsabilidade é sempre da Câmara. Né? Mas se a legislação não previne isso, a gente fica mãos atadas.
legislativo, às vezes até por coisa política, entendeu? Aí o legislativo começa a travar e não deixa o executivo andar. Aí a lei faz as previsões dela, você não pode... Não, exatamente, eu estou reclamando da lei, que ela proíbe a ingerência do legislativo na feitura desse contrato. Vereador Alex. Artigo 19, a leitura do texto é: o município, preferentemente, a venda ou doação de bens imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa, é o que está aqui conosco, e concorrência dispensada esta quando o uso se destinar à concessionária de serviço público, que não é o caso, ou entidades assistenciais, ou ainda quando houver relevante interesse público devidamente justificado. Então ele tem que fazer uma concorrência, tem que abrir a concorrência. As três condições para que não haja concorrência são esses órgãos, né? Entidades assistenciais, concessionárias de serviço público, ou quando houver relevante interesse público devidamente justificado. E o interesse público, nesse caso, está justificado porque lá se criará Geração de a emprego. instalação daquela empresa, será criado emprego, né? Tá, mas Então, é essa a justificativa. a justificativa está no projeto? Tá, ué. Posso ver, senhor presidente, por gentileza? Está dizendo isso, é uma concessão planista. Um óbito também com relação a isso não, é só para tornar a coisa bem mais legal. Passa para o outro aí, projeto. Passa para o outro projeto. Não, deixa eu. Olha, no meu parecer ali, Da competência e iniciativa, está lendo lá. no parecer a justificativa está evidenciada. Tá. Inclusive você cita autor doutrinário. Perfeito, senhor presidente. Projeto Só tá em com relação a discussão. essa dúvida. A relatoria é de minha competência, senhor presidente. Então eu pugo pela continuação do projeto, pela constitucionalidade e legalidade, dando provimento o mesmo para aprovação e votação e discussão em plenário. O plenário quer ir à votação. Vamos à votação? Vereador Salvador. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador José Benedito. Pela aprovação, presidente. Vereador Gustavo Duque. Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Alex Cedo. Pela aprovação, senhor presidente. Projeto de lei 015, aprovado pelos presentes. Solicito leitura do projeto de lei 016, que altera o artigo 1º da Lei Municipal 1308 de 2011, a qual determina o valor mínimo do crédito tributário inscrito em dívida ativa a ser objeto de execução fiscal no município de Rio Preto, Minas Gerais. Os projetos 16 e 17 já tem parecer verbal só do relator, que é o Gustavo Duque. Eu vou fazer relatoria verbal dos dois já. Visto que, em conversa com o nosso assessor jurídico, esse projeto está dentro da constitucionalidade e legalidade para tramitação nesta casa. Vamos à votação. Senhor presidente, só por gentileza, por um acaso teria da Comissão de Finanças e Orçamento, avaliou também a relatoria deles? Não, ele não veio, Quem era o relator era o Francisco, que hoje ele não está aí. Eu faço para ele, é constitucional.
Não, a constitucionalidade está correta, é só com relação... Ou o outro é o Salvador, e o Gustavo. Mas ele já é... Podemos colocá-lo em votação? Vereador. Senhor presidente, com toda... Vou fazer aqui as palavras do vereador Gustavo Duque da última reunião, senhor presidente. Cada um é responsável pelo seu mandato, cada um é responsável por sua responsabilidade aqui em plenário. A gente deveria, infelizmente, dar uma cobrança maior aos vereadores para que estejam presentes nas reuniões. Tá, senhor presidente? É um apelo que eu faço a Vossa Excelência, inclusive para até análise do próprio projeto que está nessa casa. A gente necessita da... Celso. Senhor presidente, a casa necessita de ouvir parecer jurídico da comissão, parecer jurídico do assessor, mas também das comissões de finanças. Então, peço a Vossa Excelência que dê um chãozinho de orelha aos vereadores, por gentileza. Eu vou solicitar o parecer da casa, verbalmente, através do nosso assessor jurídico. O parecer jurídico da casa está ok, está aqui, ele está presente em toda a reunião. O que eu estou falando é de comissão de finanças, vereadores faltosos às reuniões. A presidência não pode obrigar as comissões... Não, o projeto 17 não é o Finanças, não, é o Zé Benedito na Educação, Saúde e Assistência. Eu estou no 16, gente. Então, estamos discutindo o projeto 16. É o tributário. Eu estou separando cada projeto para não fazer confusão. Estou discutindo e votando projeto a projeto. É o tributário. Eu repito, essa presidência não tem poder de obrigar os vereadores, membros das comissões, a fazer o parecer. São a responsabilidade que Vossa Excelência falou, de cada um. Né? Então, podemos passar em votação o projeto 16 do crédito tributário. Vereador Salvador. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Zé Benedito. Sim, presidente. Vereador Gustavo Duque. Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Alexandre. Pela aprovação, senhor presidente. Projeto 016/2018, aprovado por todos os presentes. Agora sim, vamos ao projeto 017, que altera a Lei Municipal 1447/2017, que altera a Lei Municipal 1154/2006, a fim de estabelecer a nova estrutura da administração direta do município de Rio Preto. Relembrando a todos que trata-se apenas daquela palavra de vice-diretor adjunto, está mudando para vice-diretor. É somente parecer verbal também. Parecer verbal do vereador José Benedito. Senhor presidente, esse projeto aqui, o 1447/2017, primeiro que é uma exigência do ilustre representante do Ministério Público. E eu já sou, assim, para mim é constitucional. Então, o meu parecer já é este. Já dei parecer nas duas. Então, pareceres das ambas as comissões, ok? Parecer favorável. Alguém quer discutir? Vamos à votação? Vereador Só explicando às pessoas que estão aqui presentes que é simplesmente alteração de formalidade, tá? É uma questão formal, ou seja, alteração da nomenclatura dos servidores que lá já estão exercendo suas funções, modificou o nome de X para Y, como vem o bojo do projeto aí. Só simplesmente isso. O projeto aprovado trazia a palavra vice-diretor adjunto. Para vice-diretor. E a lei, o Ministério Público entendeu que não há essa nomenclatura de diretor adjunto e recomendou ao Executivo que colocasse vice-diretor. Só isso. Vamos à votação. Vereador Alexandre. Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Gustavo Duque. Pela aprovação, senhor presidente. Vereador José Benedito. Pela aprovação, presidente. Vereador Salvador. Pela aprovação. Projeto 017, aprovado por todos os presentes. Vamos passar agora a leitura e apresentação do projeto de lei 019, em substituição ao 018. É o ofício número 104 de 2018, município de Rio Preto, Minas Gerais,
vem perante Vossa Excelência encaminhar o anexo projeto de lei substitutivo ao projeto de lei número 18, com alterações que entendemos ser convenientes à sua adequação ao interesse público, propiciando uma melhor apreciação por parte desta edilidade. Sendo só o que se apresenta, ao ensejo renova protestos de elevada consideração. Cordialmente, Inácio de Loyola Machado Ferreira. Projeto de lei número 19, que autoriza a alienação do bem que menciona e dá outras providências. Esse projeto está substituindo o 18, que trata, vamos traduzir, né, para assistência, no Distrito Industrial, lá no Vila Verde, já tem cessão de uso lá daquela fábrica de ração, da fábrica de blocos, manilhas, e lá do Areal. Vai montar lá uma fábrica, ensacar areia, né, que foi concedido na administração passada, inclusive. E o prefeito já pediu autorização, está pedindo autorização para ser feita a sua alienação. Ele tinha apresentado o 018, teve algumas modificações e está vindo o 019. Esse projeto será encaminhado às comissões, e eu acho que esse projeto demanda uma discussão bastante séria, que trata-se de alienação de 3 imóveis, uma área bastante extensa, de modo que eu peço aos presidentes das comissões para indicar os relatores. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Zé Benedito. Não, é o Edmar e o vice é o Alex. Então, vereador Alex, indica o relator, por favor. Edmar Wilson Basto. E o Finanças e Orçamento. Quem? Vice é o Gustavo. Vice é o Gustavo. O secretário é a Juvenal. Não sei se o Salvador entra. Não. Então, posteriormente, nós vamos definir quem vai ser o relator de Finanças e Orçamento. Põe obras e serviços públicos. Passa para mim. Gustavo, Eu não sirvo, não. Senhor presidente. Como tem bastante vereador ausente hoje, nós vamos definir na Secretaria da Casa depois. Eu não sirvo, não? Passa para mim. Pode passar para mim. O senhor tem autonomia para indicar? Indica o Zé Benedito aqui, ó, que é o assunto, eu passo para mim. Vamos fazer na Secretaria da Casa, mas pode reservar para o Zé Benedito. Vai passar para mim. O senhor, Tem outras comissões. qual comissão, senhor? Vamos agora, tem um projeto de lei, aquele projeto que cria o Fundo Municipal de Esporte e Juventude. Foi aprovado aí com a emenda do colega Gustavo Duque, e o chefe do Executivo vetou essa emenda. Eu gostaria de saber se o Paulo quer tecer alguns comentários, que está suscitando dúvidas. Porque você estava debatendo aqui antes de começar. Então, vamos a uma apreciação ao veto. Em discussão. Senhor presidente, poderia pedir o assessor jurídico nosso para dar um... só para falar sobre o veto. Eu ia pedir para que leia o veto, por favor. Razões de veto à emenda ao projeto de lei 010 de 2018. Senhor presidente da Câmara Municipal, comunico a Vossa Excelência que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 72 da Lei Orgânica Municipal, decidi vetar a emenda substitutiva verbal constante do artigo 4º apresentada ao projeto de lei número 10. Tendo em vista que o FUMEG será fiscalizado pelo Conselho Municipal de Esportes e Juventude, não se apresenta viável que pessoas estranhas ao mesmo façam parte da comissão de fiscalização. Ademais, o referido Conselho já tem em seus quadros, por força do artigo 7º da Lei Municipal número 1466, 2 representantes da área esportiva. Rio Preto, 14 de junho de 2018, Inácio de Loyola Machado Ferreira, prefeito municipal. Senhor presidente, eu acho que... Você lê, por favor, Fábio. Por favor. Ao parecer de apreciação do veto. Com relação ao veto à emenda substitutiva ao artigo 4º do projeto de lei em epígrafe, tendo em vista a ausência de argumentos plausíveis, recomendamos aos nobres pares o voto contrário. É o relator. Gustavo
Aproveitar que o Paulo está aqui representando lá o conselho, a questão de ser contra o veto é falta de argumento, porque mandaram um papel para cá com 3 linhas escritas e querendo que nós meio que fosse goela abaixo. E assim, uma coisa que o vereador Alex falou em conversa anterior, tudo que vai de emenda volta com veto. Então eu gostaria que você explanasse aqui, por favor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, assistência, demais vereadores, assessor jurídico, Marcelo aqui, assessor jurídico, Marcelo, que faz parte do conselho com a gente lá. A questão do veto, vereador, pelo seguinte fato. O conselho, quando foi inicialmente criado, ele foi criado, se não me falha a memória, com 21 membros titulares. Cada membro desse teria um suplente. Nós teríamos aí um conselho com 42 membros. O ano passado, não sei se os senhores lembram, nós enviamos para cá, cheguei a enviar 2 vezes a modificação para adequar, para a gente poder trabalhar com o conselho. Nós conseguimos reduzir, graças à votação de vocês, de 42 para 8 membros. O Marcelo está aqui, não me deixa mentir. Desses 8 membros, que aparecem em reunião são 4. Paulo Sérgio, Marcelo, Popó e Tiago. E a Tida também, quando está disponível, comparece com a gente no conselho. Então, a gente criar uma comissão de fiscalização com 6 membros, tendo 3 membros da área de educação física estranhas ao conselho, nós não vamos conseguir trabalhar. Infelizmente, não vamos conseguir trabalhar. Eu acredito assim, nós tivemos grandes avanços. E diga-se de passagem, eu trabalho com 3 conselhos. Sou presidente do Conselho de Esporte, do Conselho de Turismo e do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico. Sou presidente e secretário. Porque se eu não puxar a responsabilidade para cima de mim, não julgando os demais, porque assim, todos têm seus afazeres. Quando se criou o conselho, nós reformulamos o conselho, se eu não me engano, o senhor e o Alex estiveram presentes com a gente, o Celso também esteve em reuniões com a gente, só que os vereadores não podem, acho que pelo regimento interno, não podem fazer parte do conselho. Então, assim, e essa semana eu já tive uma notícia triste. A Tida, que é a única professora efetiva do município, hoje, pediu para sair do conselho. Então, olha a dificuldade que a gente tem de trabalhar. Então, assim, se a gente for criar, o quanto mais a gente puder enxugar para poder trabalhar, para ter efetividade, porque aquilo que eu expliquei para os senhores aqui, não adianta a gente criar, seria legal se a gente tivesse aí 20 pessoas para fiscalizar o fundo, entendeu? Seria muito legal. Mas não adianta eu ter lei, ter obrigatoriedade de ter esse membro no conselho e eu não conseguir membro para colocar no conselho. Entendeu? Então, a gente assim trabalha com essa dificuldade. Eu tenho lá o Conselho de Turismo, só fugindo do Conselho de Esporte do Fundo, o Conselho de Turismo, nós somos 11 membros. Esses dias nós fizemos uma reunião de 3 Paulo. Eu, Paulo Coelho e o Paulo Crivano. Entendeu? Então, a gente tem essa dificuldade de se trabalhar com o conselho. Entendeu? Então, assim, eu peço a compreensão dos senhores. De repente, aqui a justificativa para o veto da emenda não tenha sido bem expressada. Esse veto não partiu do Inácio, esse veto partiu de mim. Eu cheguei, conversei com o assessor jurídico, fui lá, conversei com o assessor jurídico da prefeitura, para que a gente pudesse fazer, expliquei a situação para eles, me coloquei à disposição para, se houvesse alguma dúvida, eu estaria vindo aqui para esclarecer qualquer dúvida a vocês. Tá? E já adianto até para vocês que nós conseguimos um avanço muito grande, que para o ano que vem nós podemos já estar recebendo o ICMS do esporte em Rio Preto. O ICMS da cultura nós conseguimos pontuar 6,5, que é um avanço muito grande para Rio Preto. Já tinha 4 anos que a gente não pontuava. Do turismo, se Deus quiser, agora para final de julho, início de agosto, já vai estar saindo a pontuação do turismo também. Então, tipo assim, a gente tem que trabalhar, mas a gente tem que facilitar as ferramentas para a gente trabalhar. Hoje em dia já não se cavuca buraco com enxadão, já tem a máquina para cavar para a gente. Então, a gente está tentando facilitar, tentando enxugar,
para que os que virem depois também poder estar trabalhando. Tá? Que assim, a gente fica até temeroso de falar de administrações passadas, mas a última administração, esse conselho foi criado em 2013 e não teve efetividade. Quando eu fui mexer com o conselho, procurei o vereador Alex, porque lá no papel estava escrito que ele fazia parte do conselho. Quantas reuniões eles fizeram? Nenhuma. E diga de passagem, quando o projeto foi aprovado nessa casa, eu ainda salientei ao Executivo Municipal na época que ele já veio com erro, contendo erro. Foi falado isso em reunião, isso deve estar registrado em ata, em vídeo, que ele continha um erro, onde que o próprio presidente do conselho... É o secretário de Educação ou alguém responsável pela pasta? Ele dava a secretaria no caso, o chefe da divisão de esporte era o mesmo presidente do conselho. E continua da mesma forma, porque esse aí, o Alex, é assim, vamos dizer, é um praxe em todos os conselhos municipais de esportes, em todas as cidades. Ctrl-C, Ctrl-V das outras áreas. É criado dessa forma. Tá? Então, eu espero ter esclarecido, peço o apoio de vocês aí, tá? E vai ajudar muita gente aí a poder estar trabalhando com esporte em Rio Preto. Diga-se de passagem, gente, essa pasta não é minha, tá? A pasta de esporte não é minha, eu sou um mero colaborador. Obrigado, Paulo. Era que tava... Nós agradecemos a sua participação, que acho que foi bastante esclarecedor, e eu endosso aos meus colegas esse pedido de atender ao Paulo, que está mexendo, está desenvolvendo um grande trabalho para o nosso município. Como ele mesmo frisou, esse veto não partiu do Executivo, lógico, o Executivo que assina foi a pedido dele. Pediria, assim, que vocês tivessem essa compreensão, com a palavra o vereador, autor aí do parecer. Eu gostaria de agradecer pelos esclarecimentos, que foi o que estava faltando, porque foi o que eu te falei, por simples falta de argumento, eu fui contra o veto, e de antemão eu já deixo meu voto sim aí, em consideração a você. Essa presença agradece a compreensão do colega. Eu vejo que está realmente batalhando por um esporte melhor na nossa cidade aí. Isso, presidente, que precisa nesse projeto é vir alguém, igual o Paulo veio aqui hoje, que tenha coragem para explicar para a gente. Não, senhor presidente, passar, porque colega, sempre faltando as coisas. O diálogo, ele é de suma importância em qualquer batalha. Senhor presidente, por gentileza, pela ordem. Pois não, vereador Eu Alex. quero ainda acrescentar algo a mais, sem querer fazer menção nem fazer elogio, que eu não preciso disso, todo mundo está vendo. Ele acabou de declarar, ele não é responsável por essa pasta. A pasta de esporte tem um chefe do departamento de esporte. Este que deveria estar a todo momento correndo atrás, deveria a todo momento estar vestindo a camisa da área de esporte. E assim eu falo porque eu sou um desportista, gosto, amo esporte. Acho que é uma das ferramentas principais para a gente mudar a situação do nosso país com relação a vários problemas que nós temos sociais. E assim, o Paulo, eu sei que ele trabalha muito na área do turismo, está fazendo um belo trabalho. E assim, a administração pública atual tem que dar valor ao trabalho que esse servidor faz. Agora, ter também servidor que por estar não vale a pena, né? Porque aí entra naquela mesmice de sempre. Paulo, você está de parabéns, tá joia? A gente, quando discute aqui, realmente para engrandecer, para melhorar. Muitas das vezes vamos discordar, muitas das vezes vamos apoiar. É o papel de todo ser humano, quando não concorda com certa coisa, coloca o seu ponto de vista. Tá, senhor presidente? É só para enaltecer o trabalho que ele vem fazendo na administração aí do atual prefeito. Então vamos à apreciação do veto. Vereador José Bendito. Manter o veto. Vereador Gustavo. Sim. Vereador Alexandre. Pelos esclarecimentos aqui dados pelo servidor Paulo Sérgio, pelo entendimento do vereador Gustavo Duque, que gentilmente, assim, colaborando com a administração, colaborando com as intenções de melhorar o município, de atender realmente, dando mais efetividade
a tal projeto e a tal conselho, e seguindo na vontade do próprio, que eu sou uma pessoa que sou leal aos meus companheiros, eu também mantenho o veto do prefeito. Vereador Salvador. Eu, pela mesma forma, senhor presidente, acompanhando aí a bancada do meu partido, eu também mantenho o veto. Então, voto mantido pelo todos os presentes. Eu tenho o prazer agora de passar a palavra, convidar para vir aqui à frente, o Paulo Domenech, que vai falar, Domenech, né? Que vai falar sobre o Parque Serra Negra da Mantiqueira. Marcelo, desculpa. É que eu tirei o óculos. Boa noite a todos aí. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Marcelo Domenech de Mello. Eu sou engenheiro agrônomo há 33 anos e eu estou aqui como profissional porque eu tenho um compromisso de defender o produtor rural, sobretudo da agricultura familiar, preocupado com o decreto 301 assinado pelo governador, criando o Parque Estadual da Serra Negra da Mantiqueira, abrangendo o território aqui de Rio Preto, na área do Funil. Então, vocês, os que puderam acompanhar, o vereador Gustavo, o vereador Celso, o Wellington, os que fizeram conosco a viagem lá para Belo Horizonte, acompanharam também de perto, acompanharam a audiência aqui no fórum e tudo isso, vocês puderam observar que a vontade da nossa população local aqui de Rio Preto e de Santa Bárbara de Monte Verde também ficou bem evidenciado isso, é francamente contrária à criação do parque. No entanto, o governador de Estado, a despeito dessa posição local, não só dos afetados, porque a gente teve posicionamento do prefeito de Santa Bárbara, dos presidentes das câmaras de Rio Preto, presidente da Câmara de Olaria, presidente da Câmara de Santa Bárbara de Monte Verde. Então, o desrespeito não foi só aos produtores rurais lá do Funil, às suas famílias. O desrespeito também foi a todos os políticos aqui que se posicionaram contra e, independente disso, eles passaram por cima e meteram a caneta. A minha preocupação aqui no sentido do seguinte, eu tenho uma experiência de ter trabalhado no Estado do Rio de Janeiro, já em dois órgãos, um de assessoria direto para o governador do Estado, que é o NUSEG, que funciona na UERJ, que é o Núcleo de Estudos Governamentais, e já fui chefe do Núcleo de Resíduos da FEEMA, que hoje é o INEA, né? Então, antigamente, a gente tinha a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente. Já participei de várias audiências públicas, antes mesmo de estar em serviço público. Eu fui presidente de ONG ambientalista, então conheço os dois lados da luta, tanto o lado da sociedade civil organizada, como o lado do poder público. E eu vi que, nesse caso aqui, da criação do parque, o poder público agiu de forma completamente incorreta, desrespeitosa e, de certa forma, até afrontando as pessoas, não só os políticos, mas afrontando nossos produtores. Mas eu não estou aqui para ficar chorando e reclamando, eu estou aqui para ver, né, buscar, junto com a Câmara e com o presidente e todos os vereadores presentes, e que os ausentes também tenham notícia de tudo que está acontecendo para poder tomar posição. Eu estou aqui para que a gente possa juntar forças e fazer um enfrentamento desse ato de criação do parque. A doutora Aline me passou uma notícia ali que existe um deputado que já está vendo a questão regimental que não foi cumprida dentro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O Jaime comentou um outro aspecto também, para procurar um outro deputado. Eu acho que, independente disso, a gente deveria, de forma imediata, o quanto antes, fazer a judicialização do ato do governador, ou seja, usar, através do cidadão, né, no que prevê o inciso 73 do artigo 5º da Constituição Federal, fazer uma ação popular pedindo a anulação do ato do governador, e as entidades constituídas, como as câmaras, vereadores, a administração
municipal, a própria prefeitura, e outras entidades, associação de produtores, enfim, associação de moradores, fazer uma ação civil popular na forma do rito da lei própria da ação civil popular, que é de 85. Mas fazer o quanto antes esse enfrentamento. E como fazer esse enfrentamento, quando a gente vê, o Celso estava lá, o posicionamento do Ministério Público Estadual completamente favorável à posição do governo. Então, a gente não tem como usar esses fundamentos jurídicos para entrar com ação na esfera estadual. Agora, a própria lei, aí sim o detalhe que eu já conversei isso com a Aline, a gente pode ver isso com mais calma, né, porque ela que é profissional da área de direito, a Lei Florestal de Minas Gerais, a 20.922, de 2013, ela prevê que aqui no território de Minas Gerais, aonde o bioma é Mata Atlântica, o regime jurídico, a lei que prevalece aonde o bioma é Mata Atlântica, é uma lei federal, a Lei 11.428. Portanto, deveria ser observado o cumprimento dessa previsão legal que está nessa lei federal. Nós estamos no bioma Mata Atlântica, nós estamos na zona da Mata Mineira. Qualquer outra parte do território mineiro que não fosse aqui onde o bioma é Mata Atlântica, o governador poderia usar dessa competência que ele tem previsto na Constituição do Estado de Minas para fazer o decreto. Contudo, por a gente ser bioma Mata Atlântica e prevalecer essa lei federal, a gente tem um argumento que seja jurídico para entrar na Justiça Federal, né, eu não sei se em Belo Horizonte ou se em Juiz de Fora, pedindo a nulidade do ato. Qualquer cidadão, né, usando a Constituição, no inciso 73 do artigo 5º, através de ação popular, e as entidades constituídas através de ação civil pública. O prefeito de Santa Bárbara, o Ismael, ele acho que deixou claro, né, o Celso está aí, o Gustavo estava lá também, ficou muito clara a posição dele também contrária, inclusive o aborrecimento dele, a ponto dele ir lá depois, um momento lá atrás de mim, na hora que eu estava tomando um café, o aborrecimento dele com a fala da promotora e de uma outra pessoa que tinha ido lá. É como se a nossa região aqui não tivesse ninguém, não tivesse prefeito, não tivesse vereador, não tivesse população, fosse uma terra de ninguém, sujeita a acontecer de tudo, como se a especulação imobiliária pudesse ocorrer e não houvesse lei, né, que trate do parcelamento de solo rural, que impeça o parcelamento do solo rural em áreas menores do que a fração mínima do solo, que é o que prevê o Estatuto da Terra e legislação ligada ao INCRA. Então, como se aqui não tivesse lei, não tivesse nada. Foi o que deixou mais ainda o Mael aborrecido. Eu acho que, de certa forma, também o Celso estava lá e o Gustavo, foi um desrespeito, assim, como se aqui não tivesse ninguém que pudesse cuidar não só da nossa gente, nem da nossa terra, e como se aqui também não tivesse lei. E isso não é verdade. Então, essa posição do governo do Estado, infeliz posição do governo do Estado, assim, nos resta, né, com uma posição de ter que enfrentar, porque eu acho que aceitar seria muito ruim, não só para todos nós que estamos ajudando lá a comunidade local, mas para todos vocês políticos também, porque foi uma afronta a todo mundo. Então, seria importante a comunidade, e vocês que representam a comunidade, se juntarem, independente das diferenças políticas que há. A gente estava ali atrás ouvindo com atenção aí, assim, o município tem vários problemas, a gente sabe disso, no cotidiano, coisas que estão sendo discutidas já há muito tempo, mas essa é eu acho que é uma emergência. A gente está numa situação de emergência e exige da nossa comunidade uma resposta também à altura e o quanto antes, o mais imediata possível. Eu comentei com o Paulo ali atrás, e acho que com a Aline um pouco, essa experiência que eu tive de trabalhar no Estado, lá no Rio de Janeiro, na FEMA, a gente falou muito, né, que não tem dotação orçamentária para a criação do parque. Era um dos argumentos que foi colocado na reunião. Contudo, as secretarias de meio ambiente, a SEMAD de Minas Gerais, como a própria Secretaria do Rio, a Secretaria do Rio tinha um fundo chamado FECAM,
que é o Fundo Estadual de Conservação Ambiental, que junta recursos a partir do licenciamento ambiental e das multas aplicadas. Então, muitas vezes, a Secretaria de Meio Ambiente tem recursos para botar num projeto que não depende de dotação orçamentária. Então, na medida que foi criado o ato, se não houver um pronto e rápido enfrentamento jurídico, o senhor secretário de Estado de Meio Ambiente e quem estiver abaixo dele hierarquicamente, como o presidente do IF, vai poder baixar a portaria, executando dinheiro, já dando andamento na questão do parque, o que seria, para a gente, pior. Eu acho que assim a gente tem que brecar isso aí o quanto antes. A gente, claro, né, a gente pode, e vai mais pessoas discutindo, vamos encontrar um caminho melhor. Né? Eu vim aqui expressar a minha preocupação e entender e colocar assim, que existem esses dois caminhos. Existe essa questão da legislação federal, que remete também à lei federal do SNUC, que obrigaria a criação desse parque no bioma da Mata Atlântica a ter uma deliberação do CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que provavelmente o governador do Estado de Minas não tem. Então, ele não está mexendo com outras regiões de Minas Gerais. Ele não está no Cerrado, lá em Unai, ele não está no Triângulo Mineiro, enfim. Ele está na Zona da Mata, e na Zona da Mata é a lei federal. Por ser essa lei federal 11.428, e ela fala na parte assim que diz sobre o que dispõe a lei, ela fala sobre a proteção do bioma Mata Atlântica. Então, a criação de um parque é a proteção do bioma. Então, se a lei fala sobre a proteção, ela fala sobre a criação. Por isso, ela remete à lei federal do SNUC, a lei de 2099-88, lá, que é a lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então, a gente tem aí argumentos. Essa lei da Mata Atlântica, só pegando 3 ganchos que ela mostra o descumprimento do governador, essa lei fala que vai ser respeitado o direito de propriedade, e não está sendo respeitado. Então, a primeira coisa. Essa lei fala que vão ser respeitadas as populações tradicionais e o pequeno agricultor, a agricultura familiar, também não são respeitados. A gente tem um relato da Aline e de outras pessoas que dão conta que a família desse pessoal, né, Nacarate, Roque, estão há mais de 300 anos nessa região. Num país que tem 500 anos, isso é suficiente para fazer dessa gente população tradicional na forma da lei, na forma da própria lei da Mata Atlântica, que fala em população tradicional. Criar o parque é acabar com essa população tradicional que representa, em última análise, a essência do próprio mineiro. Porque aqui em Minas Gerais a gente tem 2 tipos de mineiro. O mineiro das minas, que são essa gente aqui da região da montanha, e o mineiro dos Campos Gerais. Né? O mineiro da região das minas, da montanha, somos nós aqui, essa comunidade aí que está aí há todo esse tempo. Eles são um patrimônio imaterial de Minas Gerais. Não foi decretado ainda, não foi declarado patrimônio imaterial, mas são, a gente conhece isso. Uma história de 300 anos. Então, a gente tem esse patrimônio aí desse povo que está lá em cima, que não é só a questão da terra, não é só a questão da floresta. O que essas pessoas que têm mais de 50, 60 anos vão fazer aqui na cidade com 40, 50 mil reais? Eles vão morrer. A gente vai assistir isso sem fazer nada, a gente vai deixar. Por mais que a gente não esteja afetado pelo problema, todos nós aqui, pela nossa comunidade ser muito pequena, todos nós temos um amigo, temos um parente que é ali do Funil, como também lá de Três Cruzes. Então, isso exige de todo mundo se posicionar, não dá para ficar em cima do muro. E o se posicionar não tem outro, é o que os nossos políticos aqui fizeram muito bem. Zé Benedito, os outros, eu sei que o Alex, tenho certeza que não foram, porque tinham outros compromissos, mas os que foram lá se posicionaram, são contra, porque a comunidade é contra. A comunidade mostrou isso nas audiências, nas reuniões preliminares que houveram, tanto no Funil como em Três Cruzes. Então, a gente parece que está havendo uma inversão de valores. É o Estado totalitário que está fazendo do cidadão
a sua massa de manobra. Né? A gente sabe, né, que a razão é a primeira autoridade, não a autoridade é a primeira razão. Então, a gente não pode ficar esperando de um governo que agiu como agiu na calada da noite, assinando um decreto, coisa melhor. A gente tem que se precaver o quanto antes, fazendo ações na justiça. Tem essa mobilização que a Aline comentou, de deputados que estão se colocando a favor, né, e se sensibilizando e apoiando, mas, de qualquer forma, a gente tem que agir com mais veemência, sobretudo agindo juridicamente para brecar o ato de criação, para que não tenha desdobramentos e outras portarias que possam executar dinheiro. Dinheiro que às vezes não está nem na dotação orçamentária. Isso, acho que é isso aí. Obrigado aí. Gostaria que vocês participassem. Eu vou estar lá em Santa Bárbara também, convocando o prefeito e vereadores para se mobilizar, e espero que todos, né, se engajem nessa luta. Não importa que a gente não tenha terra, que a gente não tenha parente lá, mas a gente tem amigos, a gente tem pessoas. Nossa comunidade aqui é muito pequena para a gente ficar indiferente com uma situação tão triste e tão cruel do Estado. Né? O Estado está invertendo. Ele não está servindo a população, está se usando da população para servir a sua conveniência. Obrigado aí, presidente. Marcelo, suas palavras são nossas, né? Sua preocupação, essa casa, eu chego a afirmar que os 9 membros comungam dessa contrariedade com relação à criação do parque, um ato totalmente arbitrário do excelentíssimo governador. Eu pude estar lá na audiência da quarta-feira, justamente com o Gustavo Duque, com o Francisco e com o Elton, né? Alguns deputados fizeram a defesa da comunidade veementemente, né? Inclusive, viu, Zé Brito, para surpresa nossa, o Carlos Magro, um rapaz até muito simpático, até tem prestado alguns serviços a Rio Preto, se fez apresentar nos bastidores, não na audiência, né? Nós levamos a nossa preocupação para ele. Ele nos garantiu verbalmente que não sairia o parque, mas ele não apareceu. Quando nós fomos lá para o plenário, ele não apareceu, não, sabe? Quer dizer, não estou aqui fazendo crítica ao Carlos Magro, mas eu fiquei assim, com muita esperança quando nós conversamos com o Carlos Magro, porque ele assessora direto o governador, né? Até cheguei a comentar até com a Aline. Esse homem que é o canal para nós, não é nem o deputado, né? Vai ser o Carlos Magro que fala diretamente do governador, a gente imagina quase que diariamente, né? Mas a gente sabe da história desse partido, dos trabalhadores, né? Que ele de democracia só tem um discurso, né? Um governador que não repassa o dinheiro para os municípios da saúde, que não repassa, que não paga seus funcionários, né? Inclusive, eu disse uma palavra depois com o IEF, até educadamente, o pessoal do IEF é educado, né? Eu tive vontade de falar para ele, quanto mais eu ouço o IEF defender o parque, mais eu fico contra, porque eles não têm argumento nenhum. Eles falaram que ameaça, a região está ameaçada. Eu falei, mas ameaçada de quê? Entendeu? Aí mostrou uma foto bonita lá da Serra do Funil, eu perguntei, eu queria que você me respondesse qual a área que está mais preservada, essa mata do Funil aqui ou o Ibitipoca? Eles também não responderam, não. Eu não conheço a mata Ibitipoca, mas assim, a gente sabe da preservação, né, dessa mata aqui do Funil, da Serra Negra, né? Falamos, tudo foi dito para eles lá, sabe? Mas o governador Pimentel, ele não quer ouvir nada, não. De modo que, resumidamente, o Marcelo e a doutora Aline, a Câmara está aqui, assim, à disposição, você que é da área jurídica, como vamos iniciar essa ação civil aí, popular, eu acho que deve ter uma ação só originária do município, né? Tenho certeza que a Câmara e o Executivo abraçam essa causa, que a casa está à sua disposição para a gente pensar que medida nós vamos tomar. Eu concordo com você, mas tem que ser urgente, né? Eu também já tenho conversado com os vereadores, com os deputados que a gente tem acesso, né? E eu acredito muito que nós vamos reverter isso aí. Até porque esse governo está em final de mandato e, com toda certeza, ele não vai conseguir a reeleição, né? Então, eu acho que a gente tem muita possibilidade de reverter, mas não podemos ficar sentado parado, concordo com você. Então, agradeço a sua participação aqui,
e das outras pessoas que também vieram aqui defender essa causa, e coloco a Câmara Municipal de Rio Preto à inteira disposição e comungando desse pensamento, não ao parque, direito de propriedade. Viu, Marcelo? Todos nós temos terra lá, porque quem não tem terra lá tem aqui, tem no estado do Rio, tem em qualquer outro lugar, é direito de propriedade. E acho que esse caminho do bioma da Mata Atlântica é muito interessante mesmo. Eu acho que em alguma daquela audiência pública, lá de Santa Bárbara, se não me engano, alguém citou isso aí, que a lei da Mata Atlântica já protege toda essa região, entendeu? E ela é federal, então o Estado realmente não poderia ter ingerência sobre essa área. Com a palavra, vereador Gustavo Duque. Senhor presidente, eu estava olhando aqui, aquele dia lá foram feitos, eu acho que 3 requerimentos, ou 4? 4 requerimentos. E a gente fica tão descrenço desse povo todo lá embaixo que uma comissão de 10 pessoas não tinham 4 para poder aprovar os requerimentos. Será que tudo isso que aconteceu lá não foi apenas uma encenação para a gente achar que eles estavam de acordo com a gente, junto com a gente, e por trás já está tudo combinado como sempre acontece? E mais uma vez a gente busca apoio com o deputado para estar fazendo, para tentar ver se consegue alguma coisa, e as coisas continuaram do mesmo jeito, que foi o que pareceu. Uma coisa que eu achei muito engraçada, assim, vamos dizer, é que eles faziam rodízio. Saía um, entrava outro. Nunca conseguia ficar 4 numa sala. Não sei quais são os deputados da comissão. Não, vereador, eu acho que aí não. Pode, não porque... Deixa eu terminar de falar, por favor. Não sei quais são os deputados da comissão, mas, assim, tá certo que todos eles têm muitas responsabilidades, muitos compromissos lá dentro, mas uma audiência pública do tamanho e da importância que era essa audiência pública, onde vão assim, digamos, tomar terras de não sei quantos produtores rurais, ter uma pessoa da comissão, que era o Dilson, e o resto dos deputados parecia que estava fazendo rodízio. Não sei se queria ir lá só para ver se ganhava um voto a mais ou um voto a menos. Chegava lá, gritava que era contra, falava que era a favor da população, e ficava por isso mesmo. Muitos deles, eu tenho certeza que nem sabia do que se tratava. Só estava falando que era contra porque viu que tinha um mínimo de população lá para estar sendo contra e falar que eles estavam sendo contra para trazer para cá, para Rio Preto. Não, eu tenho um sentimento diferente, Vossa Excelência, embora respeite, porque, na realidade, como eu disse, o decreto ele não passa pela aprovação da Assembleia. É decreto monocrático do governador. Sim. O que a Assembleia estava tentando fazer lá com essa audiência era achar alguma brecha jurídica para retardar a implementação do parque, alegar que não tem o orçamento, não está contemplado, e outras coisas mais. Pedir um requerimento, que aí tem o prazo para o governador responder. Então, mas o decreto já estava assinado, quando nós viemos embora foi publicado. Eu não sei que horas foi publicado, alguém tem essa informação? Então, a notícia que a gente teve de não foi o quê? 6 horas, 6h30, né? 18h30 da tarde? Da manhã? Pois já estava tudo escrito nas estrelas. Né? Senhor presidente, mas meu questionamento não é esse, não. O meu questionamento é em relação a tudo que aconteceu lá, porque parecia que tudo foi um teatro para a gente só. Não é teatro, não, porque nós nem sabemos quais são os deputados que fazem parte daquela comissão. Sim, eu estava olhando aqui agora, acabei de ver que são 10. Dos 10, quantos compareceram? O Dilson, que estava presidindo a sessão. Melo. O Dilson Melo e o Bexi faz parte. Né? Inclusive tinha um do PV, do Partido Verde, que é o presidente, e não estava lá. Pois é, mas eu estou dizendo, eu estou querendo fazer defesa dos que se manifestaram lá. Lógico que foram por se tratar de assunto de interesse deles. Dos que se manifestaram, o único que eu ainda consigo entender ou não, como eu posso dizer, se manifestar contrário foi o Noraldino. O Noraldino que falou que não ia se expressar, que ia saber de que se tratava o assunto para depois, em uma outra oportunidade, estar falando da sua opinião. Agora, todos os outros simplesmente chegaram e falaram que era contra, a única coisa. Olha, o deputado Antônio Carlos Arantes, ele esteve lá, foi o que fez o discurso mais contundente em defesa da não criação do parque. O deputado Antônio Jorge chegou lá, ele até também foi muito, eu achei sinceridade, ele falou, ele como cidadão, ele é a favor de criação de parque, até porque ele vive na Ibitipoca, ele tem casa lá em Ibitipoca, ele gosta daquele parque, mas ele falou, agora ele falou que se submete
a decisão da população. Ele se colocou lá com uma forma muito, o que eu achei assim, honesta, né? E transparente, porque ele pode ser a favor da criação por entender que vai ser um elemento que vai catalisador do desenvolvimento do turismo na região, mas ele falou que se submete à decisão da população da qual ele é representante. Vereador Gustavo. Outro vereador que se manifestou, o Noraldino realmente deu essa aí que vai estudar, que ele estava por fora do assunto. Aquele outro de Juiz de Fora, como é que chama? O Duarte Bexiga foi quem convocou a plenária, né, a audiência lá, se posicionou também a favor da população. E o outro de Juiz de Fora, como é que chama mesmo? Isauro Calais também foi contundente, né, na manifestação de ser contra a criação do parque, de modo que eu acho que a nossa ida lá não foi em vão, não. Não foi em vão, não. Esses 3 ou 4 deputados, eles vão ser os propagadores da vontade da população atingida. Não foi em vão, não. Agora, decreto, é governador, e o governador, ao que me parece, ele está pouco se lixando para a população mineira, principalmente para nós aqui, né? Que foi um ato direcionado a Rio Preto, Santa Bárbara e Olaria, né? Lima Duarte, o prefeito se manifestou favorável, estava lá, testemunhou, entendeu? E é o que nós colocamos. Então, cria-se o parque na área de Lima Duarte. Senhor presidente, eu queria parabenizar a comissão que foi lá, os vereadores e a comissão toda que foi. Você fala que não é importante, igual assim, o Gustavo falou que foi um teatro. Não, é muito importante. Que agora eu acho que tem que partir para frente, igual o doutor. Não, você falou que é um teatro assim, deles, que já está assinado. Realmente estava assinado mesmo. Agora eu acho importante, a partir de agora, como o Marcelo falou, a partir de agora juntar o nosso jurídico, o jurídico da prefeitura, e nós fazemos uma ação pública agora e fazer uma ação qualquer rápida. Documento que o jurídico achar mais conveniente, nós estamos aqui para apoiar e assinar, se for preciso fazer uma comitiva para novamente lá. Presidente, tudo tem brecha. Tudo tem brecha para você poder agir, entendeu? Quer falar, Lene? Pois não. Agora que são tudo safados, não adianta não. Tudo safado. Ele disse lá, tem 55 deputados aqui que se ajoelham perante o governador. Então, de 77, tem 25 que estão ajoelhados. Sobram 22, né? Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, assistência. Só gostaria de usar a palavra, senhor presidente, no sentido de um apelo aos nobres vereadores, porque recebi uma ligação hoje do presidente da Câmara de Olaria, que está sendo protocolizado entre amanhã e depois um pedido na Assembleia, que vai ser submetido à plenária, de pedido de suspensão do decreto do parque, por N fundamentações jurídicas, que assim que ele me encaminhar, eu posso passar uma cópia para essa Câmara, e pedir aos nobres vereadores que entrem em contato com seus deputados, porque nós precisamos da maioria dos votos na Assembleia para ser suspenso esse decreto. O parque tem uma promessa de desenvolvimento para Rio Preto, para Santa Bárbara? Tem. Mas o que de fato nós temos? O que de concreto nós temos? Nada. De sonhos, não resolve a nossa realidade. Nós precisamos de ações concretas. E outra coisa que eu queria registrar aqui, que nós fomos muito mal recebidos pelo secretário de Turismo na sua fala, que foi muito deselegante, muito mal educado com a nossa população, que muito simples usou a palavra lá na Assembleia. Eu gostaria de pedir aos vereadores que levassem essa nossa satisfação para as suas bancadas aí do PT, porque eu acho que nós não podemos aceitar que um companheiro nosso de município, de morador, que tem orgulho de ser da terra, igual a dona Madalena falou lá do funil, que a família dela está dando continuidade à agricultura familiar que ela desempenha, falar que ele está fadado à falência, ao fracasso, que ele está errado disso. Uma ação, uma política pública não justifica você recriminar a outra, ainda mais vindo de uma autoridade. Hoje nós temos política que incentiva a agricultura familiar. Isso não sobrepõe ao turismo, não. Então, eu gostaria que vocês levassem essa indignação nossa, que nós sentimos humilhados
Inclusive, a dona Madalena, o Gustavo estava presente, o Celso, ele foi extremamente deselegante e mal educado com a gente. O secretário Gustavo Arraes. Sem contar que ele estava falando que ele não estava falando politicamente. O tempo inteiro falando politicamente. Então, senhor presidente, era só isso que eu queria acrescentar e pedir que vocês entrem em contato com seus presidentes, com seus deputados, com seus representantes, que a gente possa conseguir uma mobilização na Assembleia. Muito obrigada. Senhor presidente. Nós é que agradecemos, Lina, a sua participação aqui. Presidente. Vereador Alex. Não, senhor presidente, eu só gostaria de que as falas desse tema, se eu poderia utilizá-la elas no tempo da fala com os vereadores. Não começamos a palavra livre ainda. Não, então, isso que eu estou te falando. Na palavra livre utilizar com relação. Com esse tema? Pode usar agora. Pode? Brevemente. Não, brevemente não. Vossa Excelência usou o tempo, eu vou usar o tempo também. Ah, pera lá. Todo mundo utiliza, na hora que eu vou falar brevemente. Desculpa. Sobre o assunto, primeiramente, eu gostaria de salientar, como foi citado aqui, e eu tenho que falar sobre ele, foi citado alguns nobres deputados, e um que estava lá foi um pedido meu, foi Isauro Calais. Ele não é membro da comissão, ele faz membro da comissão de Constituição e Justiça, redação final, mas eu, por ser morador daqui, conhecendo do tema e do assunto, passei todas as informações necessárias para ele com relação ao que estava ocorrendo, o que tinha sido feito, o que tinha de audiência pública e tudo mais. O que eu tenho para falar para vocês, primeiramente, é que nesta casa aqui, legislativa, em dezembro do ano passado, eu solicitei a essa casa, através de um requerimento, que nós enviássemos, através de um ofício, aos membros do IEF, à Secretaria de Governo e também Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o IEF e a Secretaria de Governo. Uma carta contendo que a Casa Legislativa de Rio Preto comunga com a decisão popular apresentada nas audiências públicas referentes à instituição do Parque Estadual da Serra Negra da Mantiqueira, ocorridas em Santa Bárbara do Monte Verde e Rio Preto, de não criação do referido parque. Então, essa casa, já se antecipando ao ato infeliz do decreto executivo do senhor governador Fernando Pimentel, se anteve a sua decisão, mostrando a indignação até da audiência pública ocorrida, mostrando a indignação e comungando com todos aqueles produtores rurais, moradores, porque muitas das vezes a pessoa não é só produtor rural, ele é morador daquela região, e por ser morador, talvez ele tenha um carinho tão grande com a região que ele não deixa nem sequer você entrar lá e tirar um fio, uma folha de uma árvore, sequer, porque ele quer a preservação. E muitas das pessoas que estão na região do Funil, eu falo por Rio Preto, mas também na região dos Três Cruzes, que representa o município de Santa Bárbara do Monte Verde, são pessoas que cuidam com zelo, com carinho. Isso foi falado inúmeras vezes nas audiências públicas, eu não preciso ficar aqui repetindo por várias vezes. O que eu quero falar realmente é para o governador Fernando Pimentel, se isso algum dia ele vier a ver e ouvir as nossas reuniões, é o que o senhor governador foi infeliz. Foi infeliz quando, por detrás de sua mesa, atendeu os interesses particulares. É o meu pensamento. Ele não está atendendo, ele não está
vendo o lado do meio ambiente, não. Aí tem interesse muito maior, que aos poucos vai aparecer com o tempo. O que ele poderia fazer, o senhor Fernando Pimentel, governador do Estado, é liberar o Bolsa Verde, que é uma ação que o Estado tem, onde ele dá incentivo para aqueles produtores ou aqueles moradores que fazem a preservação do local. Ou simplesmente sair do seu gabinete e vir aqui e realmente conviver com a realidade do município e a realidade dos produtores rurais. Eu manifesto, mais uma vez, agora, não o repúdio da criação, não. Repúdio dessa casa ao decreto 301. Porque essa casa esteve aqui fazendo um ato de repúdio a pedido do vereador Gustavo Moreira e assinado por todos os vereadores dessa casa. E foi encaminhado esse ato de repúdio. São as minhas palavras e contem com este vereador, sabe, no que for possível. Ainda hoje estarei comunicando ao deputado ao qual tenho acesso. Peço também aos demais vereadores dessa casa que têm acesso a deputados, lembrando que os mesmos virão a essa terra solicitar os votos, né, para continuarem nos seus mandatos, e que nos apoiem. Apoiem a nossa cidade, apoiem nossos produtores, apoiem os proprietários daquelas terras. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra livre, vereador Salvador. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, assistência, o jurídico desta casa e os funcionários. Senhor presidente, aqui muito falou do parque e eu sou redondamente contrário ao parque. Me parece que o doutor Marcelo falou aqui da família Nacarate. Eu me orgulho e me honro de pertencer a essa família, e que aqui tão bem representada pela doutora Aline. E isso que está aí, eu acho que a família Nacarate é um patrimônio cultural de Rio Preto. A Maia também. A Maia também, pode ser. Lá no Funil, o João Emílio e Dona Marilda, todo mundo conhece, eles são contra a criação desse parque. Por aí você já vê que a coisa é tão séria que ele tem uma reserva particular no terreno dele que criou a RPPN. Se isso fosse bom, ele estaria defendendo os direitos, ajudando a trazer isso para o Rio Preto. No entanto, ele é contra. Você pode ver, igual vocês falaram aí da família de Nacarate, voltando aqui novamente, que é onde eu tenho acesso e conheço muito. Todos eles que têm sítio, têm fazenda, eles têm a reserva deles. Pode ir lá e olhar. Todos. Funil inteiro, cada um tem uma reserva. Você não acha um que não tenha uma dimensão de mata fechada dentro do terreno. Então, quer mais do que isso? Cobrem as nascentes, arrumem. Para quê a intervenção do governo? Quem que cuida melhor do meu terreno? Eu ou eu, poder público? Você. O governo é passageiro. Hoje ele está aqui, amanhã não está mais. Agora o proprietário não. Só quando Deus quiser levar. A gente não pode, de forma alguma, que isso aconteça. Isso aí está atropelando tudo, os nossos direitos, os nossos deveres. Será que a gente só tem o prestígio na hora do voto? É a hora de botar essa cambada para fora. Você está vendo o país nosso está aí, a lástima que está isso. Desde tudo, até no futebol, você pode ver que acabou, não existe mais, não tem mais nada nesse país. Isso é vergonhoso. Então está aqui minha revolta. Estou de pleno acordo, doutora Aline. A senhora pode contar comigo aí em tudo, essa casa e tudo. Estou lá junto com vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Agora, usando a palavra livre, né, fazendo um pedidozinho, aquele entulho em frente à rodoviária ali, senhor presidente, que precisa ser removido, tirado aqui de lá. Aquilo ali está atrapalhando o povo. É só sentar ali um bocadinho, uns 10 minutinhos, que o senhor vai ver que eu tenho razão no que eu estou falando.
Pessoa que descem do cavaco e atravessa, eles vêm aonde? Cá no meio da rua. Então encosta carro do outro lado, aquilo ali está dificultando muito o trânsito. E é uma coisinha toda de remover. Às vezes precisa trocar a pecinha que comanda aquilo ali para poder funcionar. Muito obrigado. Vereador Zé Bendito. Senhor presidente, ratificando as palavras do vereador Salvador, a gente fica triste ver um neném Roque hoje, deve ter o quê, uns 85, 90 anos, o senhor Geraldo Oreste, ver perder uma terra para mim, um malandro desse governador, entendeu? Malandro. Malandro, tem que sair preso de lá, entendeu? E você vê quantas pessoas idosas que tem lá em cima, naquele funil, lá na encruzilhada, que vai perder um pedacinho de terra. Essas pessoas viveram disso. Tira pouco leite, mas viveram disso. Hoje, tirar um pedacinho de terra deles dessa tamanhozinha, não é só deles, qualquer um. É triste você ver um neném Roque hoje, Geraldo Oreste e outros. Entendeu? Igual o Salvador falou, a família na Carate. É triste. Então, eu peço, presidente, hoje, juntando com o nosso jurídico, juntando com a doutora, que faça, igual o Marcelo disse aqui, o doutor Marcelo falou aqui, doutor Marcelo, que façam ação, que a gente faça ação. Não importa, a gente tem que pedir. Pedir e entrar. Quando tem nada a pedir, pedir desculpa. Então, a gente pede, tem que pedir. Eu acho que parabéns, doutor Marcelo, você veio aqui, está falado, e vamos agir, porque tem que ser rápido, caráter de urgência, tá certo? E eu sempre estou a favor do pessoal da roça, que é muito difícil. Eu não tenho terra, não. Nós, né, Marcelo? Não temos terra ainda, não. Né? Eles tiraram também, mas tudo bem. Mas pode ser. Mas aqui, outra coisa, agora mudando de conversa, ali no Parque Exposição tem um ônibus parado lá não sei quanto tempo. Desde o ano passado, para ver o que está acontecendo com aquele ônibus, que pode ser usado para muita coisa. Inclusive, é escolar, mas pode modificar ele. O Serração quer levar um time ali, quer levar outra coisa. Eu acho que deve usar. Está parado lá mais de ano esse ônibus. Quer saber por que está parado. Outra coisa triste, o Atalaia também, eu já pedi. Ficou 7, 8 dias sem água. E quando saiu, o sol suja. E eu fui lá no Alto Atalaia, eles pediram para mandar água do Morro do Pinto para o Atalaia, que lá tem condição de mandar água do Morro do Pinto. As 10 famílias me cercaram lá. Eu fui lá, quase... eu fiquei lá olhando. Então é o seguinte, 7 dias sem água é triste. A pessoa pode morrer por causa disso. É triste. Pode falar. Uma partezinha. E isso aí foi uma das maiores promessas desse governo, né? Isso. Então, a gente tem que... Nós votamos, mas tem que questionar também. Não é só... tem que questionar. Não é só balançar a cabeça assim, não. Tem que falar o não, está errado, temos que arrumar. O que tem que fazer com a água hoje? Não sei. Não sou técnico. Então, é o seguinte, tem que arrumar essa água de qualquer jeito. Que traga Copasa, que traga qualquer coisa para cá. Mas tem que ter água limpa e tem que ter água. Que é triste. O Atalaia ficou 7 para 8 dias sem água. Está certo? Outra coisa, senhor presidente, eu até estava rodando na rua de baixo ali, Alex, o dia que eu fui lá na quadra, está horrível aquele bueiro perto da academia do Paulinho ali e perto da quadra onde o Alex dá aula. Está horrível. Um mau cheiro doido. Acho que é uma coisa de emergência, igual o parque, é caráter de urgência. Você fazendo a ginástica ali no Paulinho e no Alex dando aula ali, você vê a caatinga que está lá. O Alex viu rodando esses dias lá, né, Alex? Você viu rodando lá, eu não estava vendo aluno, eu estava vendo como que é a rede de esgoto, está horrível. Então, vamos arrumar aqui a rede de esgoto, é dentro da cidade, pedir. Eu acho que não fica tão caro assim, não, fica barato. Tá certo? Senhor presidente, outra coisa, voltando ao assunto da Santa Casa. Pedir, mais uma vez, para todo mundo, ajudar a Santa Casa, que está indo para frente. Graças a Deus está indo. E muito bem. Então, vamos pagar um canezinho, que é R$25. Vamos pagar, vamos pedir, cada vereador pedir alguém para pagar. É importante demais a saúde para nós em Rio Preto. Tá certo? E eu fiquei alegre esse dia agora, senhor presidente, que chegou 2 ambulâncias para Rio Preto, mais 100 mil para comprar 2 carros para a saúde, mais 500 mil para calçar até no bairro Vila Verde. Isso que o prefeito me disse. Tá certo? Eu não vou falar quem mandou, que não, que eu não quero falar deputado agora, não, que não é hora de falar isso, não. Eu acho que quem mandou para Rio Preto, que manda, igual o Magno mandou um carro, agora foi lá falar, mas que a gente presta atenção quem está mandando as coisas para Rio Preto. A Margarida também mandou, a Margarida Salomão mandou também. Então a gente tem que prestar atenção quem está mandando para Rio Preto. Na hora de votar, vamos votar. Vamos votar para quem ajuda a nosso município. Não é quem ajuda bolso pessoalmente, não. Tá certo? E é muito importante a gente votar em quem manda para Rio Preto. Eu fiquei satisfeito quando eu vi 2 ambulâncias ali sair da missa. O prefeito disse que chegou 100 mil, vai comprar 2 carros para a saúde, mais 500 mil para calçar até no bairro Vila Verde também já está chegando, e o ano que vem tem uma promessa de mais 500 mil. Isso é importante. Terminando, senhor presidente. Eu queria parabenizar o nosso padre aqui,
o nosso padre, o irmão Gustavo, aqui, vai ser não, já é um excelente padre. E eu vou na missa todo sábado e eu vi, ele dá uma esplanada muito, muito boa, até melhor que o padre Zé Maria, viu? Você está ganhando dele. Tá bom, senhor presidente? Então, muito obrigado para vocês, boa noite. Vereador Gustavo Duque. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, assistência aqui presente. Gostaria de iniciar minha fala hoje parabenizando aí a doutora Aline pelo empenho e dedicação nessa luta aí do parque. Aí eu vejo o quanto você está sendo árduo aí nessa luta. Parabéns mesmo. Senhor presidente, há 15 dias atrás eu fiz um ofício pedindo para que seja visto a questão de um esgoto a céu aberto lá na Safira, inclusive a doutora já deve ter visto que é ali próximo à casa da senhora. E nenhuma providência foi tomada, senhor presidente. A gente precisa ver isso o mais rápido possível, porque está colocando a saúde dos moradores, das pessoas, dos transeuntes lá em risco. Criança que brinca lá o dia inteiro naquele campinho lá da Safira lá. Aquela água corta a rua e cai lá dentro do campinho. Não pode. Isso é caso de calamidade, isso é caso de urgência. Ali no Morro dos Pintos, ali perto da casa, naquele beco do seu alemão ali, eu acho que ali já deve ter uns 3 meses que não vê limpeza, aquilo ali está imundo. E aquela rua só mora gente idosa. Pedir para que seja limpo aquilo lá, ver o que dá para fazer lá, e para não deixar ficar daquele jeito que está lá. Senhor presidente, hoje vieram até mim fazendo um questionamento a respeito do secretário de saúde. Eu nem sabia, não sei. Foram procurar o secretário de saúde e a gente está sem secretário de saúde? O município está sem secretário de saúde? Que eu sei, até dia 12 vai ficar. Que eu estou sabendo do prefeito. Porque hoje vieram até mim falando isso, que foi lá procurar secretário de saúde e quem estava respondendo não responde mais. É ela mesma. Não, é ela mesma que está respondendo. Até dia 12, até então dia 12 a gente tem secretário agora. de saúde. Senhor presidente, hoje o Paulo esteve aqui falando sobre esporte. Eu acho assim que a nossa cidade tem um potencial muito grande para poder trabalhar a multiplicidade do esporte. A gente hoje vive alienado em futebol e handebol, que são 2 modalidades que hoje ainda tem quem goste. E quem vai para a quadra, vai para o campo, chama um, chama outro, e vai trabalhar isso aí com os recursos que tem, do jeito que dá. Inclusive, no governo passado, do atual prefeito, nós tínhamos a Tida, professora, que tinha um projeto excelente, tinha vôlei, inclusive o Paulo era participante, tinha vôlei, basquete, handebol, futsal, tinha umas ruas de lazer super legais, férias a gente tinha para a criançada, para a garotada, gincana. Então, assim, a gente precisa estar trabalhando nessa multiplicidade do esporte, porque hoje o nosso município, infelizmente, cada vez mais os jovens estão se afundando em drogas. Isso dentro do nosso jardim. Pedir que o nosso jardim seja mais iluminado. Eu acho que já iluminou um pouco, mas precisa de mais luz naquilo, porque eles estão fazendo. Isso está acontecendo debaixo dos nossos narizes ali. E, senhor presidente, eu queria dar uma sugestão para o senhor e pedir para que o senhor não meça esforço para que isso aconteça. Conversar com os responsáveis da rádio da nossa cidade e pedir para que nossa reunião seja reprisada no outro dia, já que não tem como passar ao vivo. Como é que funciona essa questão para ser ao vivo a nossa reunião? Na rádio. Na rádio, o nobre locutor, diretor, praticamente, eu falar assim, mas ele é o responsável, tem um responsável legal lá. Mas, assim, a reprise da reunião é uma questão de simples interesse da mesa diretora em entrar em contato com a diretoria da rádio e ocupar um horário lá para que faça a reprise. Isso seria de duas interesse, vezes, até porque a rádio é comunitária, né? Então ela tem que fazer isso. Pedir que o senhor não meça esforço para que isso aconteça e pedir que isso seja registrado em ata, esse pedido. Não, assim, é um meio de comunicação bom, Facebook, mas nem todo mundo tem acesso. E eu tenho certeza que se pôr na rádio, as pessoas vão ter mais conhecimentos do que está acontecendo aqui. Obrigado, boa noite. Vereador Alexandre. Senhor presidente, eu
inicio minhas falas e volto a tocar no assunto com relação ao Parque Estadual aí, na nossa Lei Orgânica Municipal, artigo 177, os remanescentes da Mata Atlântica, as matas ciliares, as paisagens notáveis e outras medidas de relevante interesse ecológico constituem patrimônio ambiental do município e sua utilização se fará na forma da lei em condições que assegurem sua conservação. Só para acrescentar aí mais alguma coisa com relação. Isso. A lei orgânica do nosso municipal já fazia essa previsão. Entendeu? Você quer falar algo? Pode. Tá. Senhor presidente, eu gostaria, no projeto que deu entrada novamente hoje aqui, na nova redação, projeto 19, eu já pediria desde já que fizesse menção ao artigo 16 da Lei Orgânica Municipal, que é a prévia avaliação, artigo 18.1, artigo 19, e principalmente, senhor presidente, que a gente avaliasse desde já, peço até ao nosso jurídico, com relação ao artigo 2º. Eu não consigo entender ele muito bem, então eu peço ao nosso jurídico para dar uma avaliada no artigo 2º para mim, se ele está ferindo algum princípio constitucional, impessoalidade, publicidade, alguma coisa desse tipo. Publicidade até não, mas impessoalidade, depois dá uma olhadinha para nós, fazendo um favor. Aí eu te procuro aqui na casa, por gentileza. O artigo 19, só para que consta, a gente acabou de citar ele na reunião passada aqui, na reunião passada não, no projeto passado que a gente fez a questão da sessão, o 19 diz simplesmente isso: o município preferentemente à venda ou doação de bem outorgará concessão. Preferentemente, ou seja, ele tem preferência acima da venda e doação, a gente fazer aquela ortoga lá de concessão, lá, cessão lá de uso, que acho que é muito mais viável. Volto a repetir, desde já, mantenho meu posicionamento. Totalmente contrário à alienação do bem lá embaixo. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência solicitasse, através de ofício, não requerimento, ofício, motivo pelo qual a folha de pagamento não se encontra no site da Prefeitura Municipal, novembro. Desde novembro de 2017 e não está atualizada. Queria que fizesse menção para mim, escrita, a que se trata os processos licitatórios ausentes no mesmo site. Para que conste em áudio, para que depois fique visível, processo licitatório do ano de 2017, ausentes, 13, 21, 56, 74, 98, 109, 110, 115, 122 e 134. Processos licitatórios ausentes no ano de 2018, 21, 34, 36, 38, 41, 45, 47, 50, 53, 54, 55, 57 a 69. Eu deixo essa folha aqui com o senhor presidente. Tranquilo, tá bom? Isso aqui está ausente no site. E isso tem que estar lá porque tem que dar publicidade aos atos. Com relação, senhor presidente, às falas aqui ditas anteriormente, sobre a rede de esgoto, reforço também o pedido do vereador Gustavo. Algumas pessoas me procurou, mas como de respeito, é um princípio meu, norteador meu. O vereador, nessa casa, fez o requerimento, apresentou o ofício e tudo mais, solicitando que fosse feita a obra lá e a reestruturação do tal rede de esgoto. Então, eu deixei muito ele à vontade em vez de ficar falando. Também reforço o pedido feito pelo Paulinho, da academia, o qual, além de ser uma pessoa que transfere saúde indiretamente às nossas pessoas, mas é um empresário que gera divisas e gera ali empregos para nosso município. E esse cheiro, realmente, ele me questionou, me falou também, Zé Benedito. Foi ontem ainda.
dali do bueiro, ele está muito forte realmente. Peço mais uma vez que faça a limpeza, por gentileza, do Morro do Alipe. Fizeram a limpeza, agradeço desde já ao Executivo Municipal, os responsáveis. A Henriqueta Portugal passou por uma limpeza, fizeram uma boa limpeza lá, desmatando, fazendo a roçada e tudo mais. E 2 funcionários só, não demorou nem quase um dia todo para fazer, fizeram limpinho, bonitinho, ficou muito bom. Falta fazer a parte do barranco, que é uma parte que necessita de contato com a CEMIG, porque bambu e árvore já estão encostando na fiação de alta tensão. E isso não é somente no Henriqueta Portugal, não. Na Safira também, na rua João Batista de Almeida, onde que entra ali os 200, número 200 por diante, que todos são casas, 200 casa 1, 2, 3, 4. Depois da casa do seu Arthur, antigo funcionário, passando a pontinha, também tem algumas árvores lá já quase tocando na alta tensão. E também, em frente à casa do ex-vereador dessa casa, do senhor Roberto Cirne, também tem aqueles bambuzinhos. Eles estão, algumas árvores, querendo chegar também no fio de alta tensão. Isso gera um perigo eminente futuro. Uma ventania, uma criança passando, ainda mais tratando que é uma rota de alunos escolares. Então, a gente tem que ficar ainda muito mais atento a isso. Agradeço desde já as palavras, qualquer coisa que eu recorde ou que eu venha tecer um comentário, eu peço a palavra a algum dos vereadores seguintes. Só uma Muito parte, obrigado, vereador, só uma presidente. parte. Sim, perfeito. Senhor presidente, eu gostaria de estar fazendo um convite aqui em nome do Grêmio Estudantil lá do Paulo Nísio, juntamente com a Prefeitura, que no último dia 29, no último final de semana do mês, vai estar acontecendo mais uma vez as Olimpíadas, a 10ª, e convidar a população aí, fazer um serviço de formiguinha, falar para todo mundo aí, para a gente encher mais uma vez a quadra lá. Obrigado. Acrescentando à fala do vereador, são jogos de futebol de salão, handball, e acontecerão nas modalidades masculino e feminino, em 3 dias, sexta, sábado e domingo. Ele é organizado pelo Grêmio Estudantil e tem o apoio da Prefeitura Municipal de Rio Preto, da Câmara Municipal de Rio Preto, tá? Da Rádio Liderança FM, que vai transmitir para nós lá essa propaganda para nós. E é só isso, senhor presidente. Vereador Gustavo Moreira. Boa noite a todos aqui. Desculpa o meu atraso aí, por causa da chuva nas estradas. E quero dar boa noite à assistência, demais vereadores, o presidente dessa casa, os funcionários, o nosso jurídico. E quero parabenizar a doutora Aline aí pelas suas palavras que você falou muito bem aqui. E também as pessoas que tiveram as coragem de ir lá em BH, lá, através do PAC correndo atrás, e os vereadores também que foram lá, que foram um esforço, mas só que não deu para poder ir, que eu não estava aí, que minha vontade era ir também, mas eu acompanhei pelo grupo, passando pelos grupos que passaram por lá. E, senhor presidente, eu queria saber aí também aí que nós, nessa casa aqui, nós podíamos também, pela situação do parque, e sobre o lado funil, para passar para distrito. Isso aí tinha que ver o mais rápido possível. Nisso aí, nós podíamos ver isso aí, porque lá precisava. Dá uma parte, vereador? Do. Então, isso aí já é uma solicitação que eu já venho fazendo desde o mandato passado. E a intenção de transformar em distrito a região do Funil não era nem por causa de parque, não. Era só para atendimento ao Minas Comunicadores, para termos lá aumento da linha de telefone móvel, linha de celular, na época. E agora é um pedido de Vossa Excelência que vem fazendo aí, é um interesse da comunidade lá do Funil. E assim, não sei se vai
consegui. intervir, não, se vai intervir em alguma coisa com relação ao parque. Mas é um ato, a competência total do prefeito municipal. Então, cabe a ele mandar para essa casa, enviar para essa casa. Isso tem que ser o mais rápido possível. Após a análise lá com o distrito, lá no caso com a Vila do Funil, lá com os moradores, para a gente transformar em distrito. E, com certeza tem a minha aprovação e tem meu apoio. Agradeço. Obrigado, vereador. E essa área passando para distrito lá, isso não vem mais melhoria para o lugar. E outra coisa, eu não sei a área distância que pode ser o distrito da comunidade, qual é a região de raios de distância, se é 1 quilômetro, se é 2 quilômetros, se é 3 quilômetros. Isso aí nós também tínhamos que procurar saber isso aí quanto o mais rápido possível. Isso tem sim, porque para ter o perímetro urbano. Não, para distrito, e tem a área perímetro urbano. Tem que saber a área perímetro urbano, entendeu? Porque tem que saber qual é essa área, entendeu? Porque determina um ponto. Porque isto, é isso aí. Se é 3 quilômetros, 5 quilômetros. Pois é isso aí que tinha que ser. E só reforçando, já que vai vir para a região do Funil, e nós estamos preocupados com o parque, que se faça, então, também da região da Encruzilhada. Porque aí nós fechamos, de lá e de cá. Né? Porque o parque também abrange a região da Encruzilhada também. Pois é. E também dando uma opinião para a doutora Alina aí também, se quisesse nessa parte aí, procurar o povo de Santa Bárbara fazer isso nos Três Cruzes também. Isso aí não seja ruim. Vou encerrar minhas palavras. Uma boa noite a todos. Queria só comunicar não, deixar os meus parabéns aqui à prefeitura pelo trabalho que foi feito essa semana na estrada lá da Vila do Santo Antônio, até lá na Pousada do Mato Limpo e todas aquelas estradas vicinais ali dos produtores rurais. Tive a oportunidade de ir lá, realmente ficou um serviço muito bom. Registrar também uma palavra aqui em ata de um repúdio pessoal meu, uma atitude idiota daquele desembargador lá de Curitiba, Porto Alegre. Como é que ele chama? O indivíduo? Rogério. Tentando passar por cima dos superiores, desembargador de plantão, querer tomar uma decisão daquela. Isso mostra o descalabro em que se encontra juridicamente no nosso país. Né? É lamentável. Nós assistimos aqui um ato de um governador, um ato covarde desse, traduzindo, até tirar a terra do produtor que cuida há 300 anos, para, quem sabe, algum interesse aí ainda não revelado, mas, como disse o colega, mais cedo ou mais tarde virá à tona. Mas, com fé em Deus e o trabalho dessa população, nós vamos reverter, se Deus quiser, esse quadro. Comunicar a todos os senhores que a Câmara entrará em recesso do dia 18 ao dia 31. Então, nossa próxima reunião está agendada, pré-agendada para 14 de agosto, mas que terá expediente administrativo na casa, num horário especial de 11h30 às 17 horas. Queria agradecer a participação de todos os senhores, a manifestação aqui do Marcelo, da doutora Aline, do Paulo, que foram muito esclarecedoras. Agradecer aos colegas pela reunião de hoje e também pelo semestre, aos servidores, e deixar uma boa noite para todos. Encerrada a sessão.